Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à temporada aquariana. O Sol fez sua estreia agora no Aguadeiro, no terceiro signo do elemento ar, que é o signo de Aquário. Então, parabéns para quem tem o Sol em Aquário, né? Os aquarianos aqui de plantão, a temporada de vocês. Parabéns a vocês. Pois bem, nesse vídeo eu quero falar, como todo mês eu faço, né? Quando todas as vezes que o Sol entra num signo, eu faço esse vídeo aprofundando na mitologia, nos símbolos do signo, para que a gente possa entendê-lo de uma forma mais profunda. E mesmo que não sejamos aquarianos, a gente não tenha o Sol no signo de Aquário, somos afetados por essa entrada do Sol num novo signo. Ali a consciência se coloca diante das questões, né, dos temas favoritos do signo. Então a gente saiu do terráqueo capricorniano e agora a gente vai para o aéreo, né? E isso muda tudo, muda o foco, tá? O Sol, ele tem a ver com foco. Então a nossa consciência vai todo mundo se olhar para os temas favoritos de Aquário. Então é importante a gente entender que período a gente está vivendo. Obviamente, quem tem Sol em Aquário vai precisar desenvolver isso de forma mais intensa. Afinal de contas, o signo onde a gente tem o Sol é o signo que são aquelas qualidades que a gente precisa desenvolver ao longo da nossa vida, ok? Mas vamos lá, antes de eu começar essa aulinha sobre a mitologia, o simbolismo de Aquário, eu vou me apresentar. Eu sou a Ellen Reis Mourão, sou psicoterapeuta junguiana, astróloga e oraculista. Eu trabalho com tarô, runas e baralho cigano. Me siga aqui no canal para você, se inscreva, né, aqui no canal para você receber todo esse conteúdo que eu faço com muito carinho, muito estudo e muito aprofundamento, né, com muito amor. Eu adoro, eu amo astrologia. Também me siga no Instagram, no Facebook, nas minhas redes sociais, onde eu coloco outro tipo de material, eu coloco textos, etc. e tal. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui a este canal. Como eu disse, eu tenho uma paixão enorme pela astrologia, pela psicologia analítica de Carl Jung, por todo esse simbolismo, né? E eu sempre faço tudo com muito amor e muito carinho. Vamos lá, então? Então, parabéns, aquarianos, e vamos falar dessa temporada que é de vocês, mas também que é nossa, de certa forma, né? Onde a gente também tem que olhar para essas questões. Como eu já disse, Aquário é o signo do elemento ar, é o terceiro signo do elemento ar. O elemento ar, ele tem a ver com relacionamentos, tá? Gêmeos, Libra e Aquário são signos voltados para relacionamento, cada um num diverso tipo de relacionamento. No relacionamento aquariano, a gente vai ver que é um relacionamento com o todo, com a humanidade. A gente já vai chegar nesses detalhes, ok? Ele é um signo fixo, de qualidade fixa. Isso vai falar muito sobre Aquário, regido por Urano atualmente, né? O regente de Aquário é Urano, mas antigamente a regência clássica, alguns astrólogos ainda trabalham com a regência clássica, que é Saturno. Algumas pessoas acham esquisito Saturno reger Aquário, mas não é esquisito, vocês vão entender por quê, tá? Então a gente tem aí, olha, ar fixo. Vocês já vão entender que Aquário é um signo que precisa manter as ideias, tá? Podem ser teimosos aquarianos, pessoas com aspectos importantes de Aquário podem ser extremamente teimosos naquilo que eles pensam e não abrem mão, não tem essa flexibilidade, diferente de Gêmeos, que é extremamente flexível, às vezes até demais, né? Aquário às vezes não quer mudar muito a forma de pensar. Ok, a gente vai fazer agora uma viagem, tá? Ao longo de algumas mitologias e como que essas antigas mitologias viam o signo de Aquário. Aí depois a gente vem para o moderno, como é que a gente vê Aquário atualmente. E aí a gente faz um link disso tudo e depois eu vou dar dicas do que a gente pode trabalhar na temporada aquariana. Combinado? Então senta aí, a gente vai lá para o Egito. Tô aqui com a minha cola, vamos lá. Na época de julho, tá? No final de julho, mais ou menos, quando o Sol estava em Leão fazendo oposição, na época da lua cheia, onde fazia uma oposição à lua no signo de Aquário, né? A lua cheia sempre é uma oposição Sol-Lua, então o Sol estava em Leão, a lua em Aquário, era o momento de encher o Nilo, tinham enchentes no Nilo, tá? O Nilo se enchia e transbordava. Então, os egípcios entendiam, em sentido simbólico, tá? Que o Nilo, na verdade, tinha associação com o deus Osíris, tá?
Na verdade, o Nilo ele se enchia nesse período e eles associavam este período à fecundação de Osíris na deusa Ísis. Ele fecundava a deusa Ísis, a sua esposa, sua irmã e esposa, tá? Quem é Osíris? Quem é esse cara? Osíris é o deus da morte, tá? É um deus que foi morto, desmembrado e depois trazido à vida, tá? Então a gente tem aí a ideia da ressurreição deste Deus pela sua irmã, feito pela Ísis, a sua esposa, tá? E é como se a Ísis recebesse essa fecundação e transbordasse. Então, quando o Nilo se enchia, era um momento de abundância de pesca para as pessoas que viviam dessa atividade. Ok. Se a gente pegar o símbolo de aquário, a imagem que a gente vê representada por aquário, geralmente é um homem ou uma mulher, uma figura humana. Às vezes a gente vê uma mulher, às vezes a gente vê um homem. A gente fala um pouquinho da androginia, isso mostra um pouquinho do aspecto andrógeno de aquário. Pessoas que têm aspectos importantes em aquário, eles passam sim uma imagem andrógena, tá? E a gente vê essa figura humana derramando água, né, com um cântaro derramando água lá do céu, tá? Por isso que a gente chama de aquário de um aguadeiro. Apesar de não estar associado ao elemento água, ele carrega a água e ele distribui essa água, ele joga essa água. O que a gente fala de água da vida, né? Derrama essa água da vida, essa água que fertiliza, essa água que vem dos céus. Por exemplo, eu já vou antecipar aqui a nossa viagem. Afinal de contas, a gente está falando de aquário, né? A gente não segue regra em aquário. Antigamente, a regência olímpica de aquário era a deusa Juno, ou a deusa Hera. Nossa, gente, a deusa Hera, a deusa do casamento. Eu vou falar um pouquinho disso, tá, gente? Porque a deusa do casamento, aquela deusa toda tradicional. Pois é, né? Vocês estão chocados. Mas a deusa Hera, antes de se tornar a esposa de Zeus, a esposa oficial, aquela chata que ficava brigando por ciúmes. Pois é, ninguém gosta da Hera, mas ela era poderosíssima, essa mulher. Ela estava associada à Via Láctea. Por que ela estava associada à Via Láctea? E aos fenômenos climáticos como a chuva. Por isso que ela estava associada a Aquário. Ela junto com Zeus, e Zeus na regência olímpica antiga era leão, Júpiter, Zeus estava associado a Leão, que é o oposto, então eles formavam esse par de oposto Leão e Aquário. Eles eram responsáveis pela chuva que fecundava a Terra. E ela é a Via Láctea, é a grande vaca, tanto que o símbolo associado a Hera, o símbolo antigo dessa deusa, era a vaca que dispensava o leite, a nutrição, tá? Que fertilizava a terra. Por isso que eu falo que Aquário tem esse aspecto andrógeno e às vezes a gente vê isso na simbologia. Às vezes é uma deusa, às vezes é um deus. Então, porque tem essa androginia em Aquário mesmo, tá? Então, era uma deusa. A regência olímpica da deusa Hera, associada a fenômenos climáticos como a chuva, que fecunda a terra, que dispensa a água do céu, né? É uma deusa e no Egito um deus, né? Que no caso é Osíris. Vamos lá. Então a gente está falando desse poder espiritual em Aquário, né? De derramar do céu. Então os antigos eles projetavam no céu as chuvas, né? Como se fosse o deus ou a deusa dando essa bênção, essa água que renova a vida, mas através de uma distância que a gente já chega lá, que é lá no Olimpo, é lá no céu, tá? Aqui essa água não, tá? Agora, gente, vamos ver como é que lá na Babilônia eles viam Aquário, tá? Na antiga Babilônia, como que era visto isso? Então a gente vai lá um pouquinho para a Babilônia, numa outra civilização. Na Babilônia, os 3 signos fixos aparecem representados no mito de Gilgamesh, né? No herói Gilgamesh. Os 3 primeiros signos do modo fixo, eu falei errado, touro, leão e escorpião são representados por animais. Alguns tarôs têm o arcano maior do mundo, que é a completude, com os 4 signos fixos. Deem uma olhada, né? O leão, uma águia que representa escorpião, ou aquário, a serpente, deem uma olhada. E no mito de Gilgamesh eram representados por animais, tá?
Aquário vai ter uma distinção porque vai aparecer como humano. Na verdade, os 3 signos de ar, eles têm representações humanas, tá? É o único signo que tem as 3 representações humanas, porque o ar ele está ligado às relações humanas, ok? Pois bem, Gilgamesh, deixa eu ler aqui a historinha deles, vou fazer um resumo, tá, gente? Ele perdeu seu grande amigo Enkidu, tá? E olha aqui, e esse mito se trata do signo de Aquário. Aqui a gente já está vendo aspectos do signo de Aquário que a gente conhece hoje, como, por exemplo, a amizade. Então, tentando devolver Enkidu à vida, ele vai em busca de uma tal de erva da imortalidade, tá? E aí ele encontra uma deusa que envia um touro para tentar matá-lo, tá? Depois dessa demanda, dessa contenda com o touro, ele encontra um bando de leões, olha o signo de leão aí, onde ele tem que enfrentar, e ele tem que atravessar um portal onde tem 3 grandes escorpiões montando guarda, até chegar aonde ele precisa chegar. Então, os 3 signos fixos de terra, água e ar, terra, fogo e água, né, representados pelos animais, aparecem aqui, até ele chegar em Aquário. Quando ele atravessa esse portal, ele chega num outro mundo, onde vivia um imortal chamado, gente, eu vou tentar falar esse nome, tá? Utnapishtim. Esse Utnapishtim aqui, ele é essa representação do aguadeiro, do aquário, tá? Ele foi mortal, mas ele ouviu as vozes do divino, das divindades, construiu um barco e se salvou de uma inundação, do dilúvio. Ele é uma representação de Noé, tá? Aqui ele é uma representação babilônica de Noé. E aí, por conta disso, ele conseguiu a imortalidade. E ele que era o guardião da planta, dessa planta que era da imortalidade. Então, por causa dessa obediência, então ele guarda essa erva. Ok? Onde é que eu parei, gente? Ok, o que acontece? O Gilgamesh, ele consegue a tal da erva, mas por determinados momentos, situações aqui que eu não vou entrar no detalhe, só pra gente entender a simbologia do mito, ele perde essa erva e, ou seja, o amigo dele não volta à vida, porque a humanidade não ganhou a imortalidade, né, gente? Vocês já estão pegando aí que tem alguma coisa ligada a Prometeu, a gente vai chegar lá. Tá? A humanidade não ganhou a imortalidade, tá? Gilgamesh tentou para salvar o amigo. Então a gente já vê o tema da amizade aqui, que é um dos temas de Aquário, favoritos de Aquário. A amizade vai ser o foco nessa temporada, né? A amizade, a humanidade, a generosidade no sentido de sermos iguais, de sermos humanitários, e a tentativa de trazer a imortalidade, né, para a humanidade, tá? Se a gente pensar na ideia do dilúvio, isso também tem uma associação com a aguadeira vindo do céu, tá? O dilúvio também tem uma representação aquariana, afinal de contas, essa água que vem do céu, ela pode ser uma água da vida, de renovação, mas também uma água que destrói, ok? Mas o que isso tem a ver com o arquétipo do signo de Aquário, essa aguadeira toda, gente? Então, assim, em Aquário a gente pode ter essa renovação, né, com novas ideias que fecundam, né, e Aquário é um signo de ar, não é um signo de água, a gente já vai chegar lá. Mas também a gente pode ter uma destruição completa, tá? Porque muita água pode destruir, pode afogar a vida, né? Então a gente pode ter assim um mental tão contaminado que pode destruir a vida, tá? Então, muitas vezes, a gente tem que se afastar das nossas emoções porque elas são destrutivas, isso fala de temas de Aquário, de se afastar dessas emoções porque elas são destrutivas, para que a gente possa ver sob outro ângulo e para que possa ser uma renovação, tá? Vou falar um pouco mais sobre isso mais a fundo. Então, a gente tem em Utnapishtim, eu não sei falar, gente, e em Osíris, o mesmo arquétipo. Daquele que derrama a água e daquele que contém a imortalidade nele. Isso tem muito a ver com esse aspecto aquariano, tá? Um outro mito que se aproxima bastante de Aquário tem a ver com o mito de Ganimedes na Grécia, tá? Ganimedes era um rapaz muito bonito, troiano, e Zeus se apaixonou por ele. Foi um caso homossexual de Zeus, tá? Só que ele pega o rapaz
e leva, né, desce do Olimpo em forma de água e leva Ganimedes para ser o copeiro dos deuses, para ficar próximo do rapaz. Então ele se torna aquele que levava a ambrosia. O que era a ambrosia? Era o copeiro, ele servia ambrosia para os deuses e para as deusas. A ambrosia era o doce, o remédio da imortalidade dos deuses. Eles precisavam da ambrosia, tá? Olha só que interessante, os deuses também não eram totalmente mortais, tá? Então, a ambrosia significa bebida da imortalidade em sânscrito, tá? Numa tradução, trazendo do sânscrito, uma bebida da imortalidade. Então, Ganimedes é o copeiro. Então, muitas vezes a gente vê o símbolo de aquário com a simbologia de Ganimedes, tá? Aquele que traz a imortalidade. A gente vai tentar entender essa imortalidade, porque se nós, corpo físico, nós humanos, não somos imortais. Então, o que é a imortalidade aquariana? Aguenta aí que a gente já chega lá, ok? Então, a gente vê essas mesmas substâncias de imortalidade nesses mitos. Ganimedes, que entrega a ambrosia para os deuses, é o copeiro. O poder do Utnapishtim, tá? Então, estão ligados a essa substância divina que alimenta a vida, mas também que pode destruir. Vamos lembrar dos dilúvios, gente, tá? Então, seria uma água ou uma erva, algo que é vivificante. Se a gente trazer para a nossa realidade aquariana hoje, né? Como a gente vê aquário? A gente não associa aquário à água hoje em dia, né? A gente associa ao quê? Ao elétrico, à eletricidade. Mas se a gente parar para pensar nas chuvas, né? Vamos pensar na chuva. A chuva, ela também tem uma carga de eletricidade muito grande. Afinal de contas, na mitologia grega, Zeus era o trovão e a deusa Juno era o raio, né? Aquela descarga elétrica. Então a gente associa, por conta daquelas ondinhas, a gente tem aí um padrão até ambíguo, né? Se a gente observar aquário. As ondinhas podem ser as ondas das águas, mas hoje a gente associa muito mais a eletricidade, né, no nosso mundo. Por isso que a gente associa aquário aos avanços tecnológicos, tá? Que podem ser vivificadores esses avanços tecnológicos. Olha, a gente tem transplantes de coração, transplantes de órgãos que salvam vidas, mas também que podem nos destruir, nos deixar afogados mesmo, né? Como, por exemplo, o uso indiscriminado da internet, né? Os vícios na internet. Então, assim, a gente teve avanços significativos tecnológicos, nos quais a gente estaria ainda adormecido, como se fossem ideias dos deuses, vinda do divino, né? Se a gente pensar em aquário como aquilo que Platão fala, do campo das ideias, onde nós somos renovados nas nossas ideias geniais, onde a gente tem avanços e a gente vivifica a nossa própria vida e a do outro. Afinal de contas, aquário não pode ser a ideia só para nós, né? Se a gente pensar nisso, a gente estaria ainda parado, né? Adormecido. A gente não teria inventado a roda, não teria inventado. Então, são essas bênçãos que nos vivificam como seres humanos, tá? Com ideias que fazem a gente avançar, né? E renovar a própria vida. Ok, mas agora a gente vai falar um pouquinho das regências mais atuais. Já falei, vamos voltar um pouquinho para Juno? Eu já tinha dado esse spoiler. Todo mundo deve achar muito esquisito Juno, uma deusa associada ao casamento, a uma tradição que é o casamento. Mas, gente, aquário é um signo fixo. Lembre-se disso. Então, assim, o que Juno pedia? Deixa eu até apagar a luz aqui que tá ficando muito forte. A Juno, a Hera, ela foi destronada, ela era grande mãe e passou então a uma sociedade pré-patriarcal a ser a esposa ciumenta doida, tá? Mas ela era extremamente poderosa. E o que ela pregava dentro do casamento? Primeiro que ela foi presa, tá? Ela se sentia presa. Ele tinha o poder de fazer o que ele queria, ela não, né? E Juno queria
a fidelidade. Ela queria a lealdade, ela queria a parceria. Que coisa mais aquariana que parceria, né? Então, talvez, se a gente refletir no mito de Juno sobre a mulher, né? A mulher que hoje pode ser livre, a mulher que quer ser livre, né? Que quer a sua liberdade. E talvez a gente só vai realmente evoluir como humanidade, talvez não, tenho quase certeza disso, quando homens e mulheres estiverem unidos como iguais dentro de um casamento, não em relações de poder. O casamento de Juno com Júpiter, Zeus e Hera, era um relacionamento de poder, quem podia mais, quem brigava mais, quem traía mais. Então esse é o protótipo que foi passado de casamento. Então a mulher perde o seu poder, ela não tem mais voz, ela não pode porra nenhuma, enquanto ele sai por aí tendo poder, fertilizando Deus e o mundo, né? Porque ele tinha várias amantes, era isso que deixava ela louca da vida. E talvez essa relação onde eu vejo o meu parceiro ou a minha parceira como um igual, onde nós temos cooperação dentro do relacionamento, né? E o casamento é uma tradição, sim. Já vou falar um pouco dessa parte mais tradicional em Aquário. Sim, ele tem. É uma tradição, mas talvez a gente precise, dentro da tradição, também ter liberdade e também ter cooperação. A gente não vai deixar de ter tradições na vida. As tradições fazem parte de nós, mas que a gente pode mudar tradições para deixar mais vivificante. Ok? Vamos voltar agora para o presente. O que a gente tem no presente? A gente tem como regência Urano. E também alguns astrólogos trabalham com a regência clássica antiga, que é Saturno. Então a gente não pode deixar de desconsiderar Saturno. Cara, que coisa mais bizarra. Se a gente lê o mito de Urano e tentar associar ao Aquário, não vai fazer o menor sentido. Urano é um baita de um tirano. Assim como Saturno, outro tirano, que engoliu os filhos, né? Urano prendia os filhos dentro de Gaia, dentro de Geia. Você fala que bicho doido esse, eu não sei de onde tiraram essas ideias. Pois vamos lá. Se a gente ler o mito, a gente vai perceber que existia nesses dois deuses uma capacidade de procriativa muito grande. Depois que Saturno, Cronos, foi destronado pelo seu filho Júpiter, Zeus, ele se tornou um deus da agricultura. Ele se tornou um deus de fertilidade. Ele foi expulso, né, do trono, aí Júpiter assume, mas ele se torna um deus extremamente vivificante. O mito de Saturno, ele traz uma vivificação deste deus, tá? De um tirano para um sábio e super fértil, tá? Ele se torna um deus da agricultura e um deus da fertilidade. Mas, obviamente, são deuses extremamente poderosos. Eles eram dois deuses pais da primeira geração dos titãs, né? Urano tem os filhos titãs e Saturno dá origem aos deuses gregos e os deuses greco-romanos, tá? Então, eles são pais da primeira e segunda geração, né, de deuses, vamos dizer assim. O único problema deles é que eles não quiseram ser destronados, né? Então, no momento que eles tinham que deixar de boa vontade o trono para um dos seus filhos, eles não conseguiram, tá? Eles não puderam se retirar, então teve que fazer toda uma briga ali para eles poderem se retirar. Ok? Então, eles seguraram firmemente a posição deles, né? Para eles saírem daquela posição de parar de se sentir inútil, de se sentir inadequado, foi através de briga, através de conflito. Vamos pensar na simbologia do eixo Aquário-Leão. Leão é o rei e eles eram o rei dos deuses, tá? Eles eram os deuses pais, né? Então, se a gente pensar nesse eixo, muitos contos de fadas, eles falam, e existem tribos antigas que tinham esse hábito. Quando o rei ficava velho, ele tinha que morrer. Quando o rei ficava velho, quando o rei ficava infértil, quando o rei ficava velho, né, ou doente, incapaz, eles sacrificavam o rei e colocavam um novo no seu lugar, né? Por quê? Porque eles entendiam que dependia do rei a fertilidade da terra e das pessoas, ok? Só que era muito difícil fazer essa transição. A gente vê nos contos isso. Esses reis não queriam que o seu filho assumisse.
A gente pode pensar nesse eixo aqui, que tem muito a ver com aquário também, o rei, quanto o leão, e essa transformação que vem de aquário, essa renovação, a gente está falando de renovação o tempo todo. Mas uma das sombras de aquário está em leão. Todos os signos são formados de luz e sombra, então cada eixo de signos, por exemplo, você tem um signo solar no signo de Áries, você tem que desenvolver as características arianas, mas também olhar para o seu signo oposto, que é Libra, por exemplo, né? Aqueles aspectos de Libra. Sol em aquário também tem que olhar para Leão, tá? Para aquele dogmatismo de não querer ceder o trono, de não querer ceder o lugar. Por isso que muitos aquarianos, eles são extremamente teimosos, né? A gente falou da ideia do signo fixo, é a ideia fixa, é o ar fixo. Então muitos têm dificuldade em desistir de opiniões, de posicionamentos, mesmo que já é a hora, já deu aquilo já está gasto, mas muitas vezes precisa de uma guerra interna ou externa para que eles consigam sair dessa posição extremamente dura e extremamente que já deu, né? Já foi. Tá? Então sim, essa é a sombra de aquário, e essa sombra pode aparecer nessa temporada, então cuidado, pessoas, mesmo que você não tenha nada em aquário, cuidado, né, para você não se manter muito fixo em ideias, e tá na hora, ó, já passou da hora de você renovar, ok? Mas e Saturno, gente, que raios tem Saturno a ver com isso? Saturno, o planeta das tradições, o chato, né? Então não dá Saturno chato, eu gosto de Saturno, gente, mas tudo bem. A gente encontra numa mesma figura esses aspectos, tá? A gente fala de aquarianos, né? Como vanguardistas, que rompem padrões. Esse é um dos aspectos de aquário, gente. Eu vou falar dos aspectos saturninos que a gente encontra. Eu já conheci várias pessoas de aquário que têm sim, parecem mais velhos do que são, inclusive, e são extremamente conservadores, que você fala, uau, isso a pessoa é de aquário, porque sim, não é à toa que Saturno regia aquário, tá? Então vamos lá, a gente pode encontrar aquarianos extremamente cautelosos, extremamente conservadores, extremamente melancólicos, pensativos e profundos, que são as características saturninas, tá? E muitas vezes a gente pode encontrar nessa mesma figura esses dois lados, sabe, com pensamentos para frente, pensamentos geniais, mas ao mesmo tempo extremamente conservador. Essa dicotomia em aquário é muito comum em pessoas nativos aquarianos, tá? Isso é muito comum da gente ver, ok? Bom, pois bem, são esses aspectos que eu queria colocar para vocês. Esse vídeo está ficando super longo, Jesus, tinha mais coisa para eu falar, mas eu vou agora falar, pessoal, de algumas dicas, tá? Dentro de toda essa mitologia, de todos esses aspectos que eu trouxe para vocês de aquário, agora eu quero colocar alguns pontos para vocês, para a gente trabalhar durante essa temporada, tá, gente? Veja bem, aquário tem a ver com as ideias, né? O plano das ideias, né? Mas ele é o aguadeiro, aquele que despeja. Então, que as nossas ideias, a gente pode ter muitos insights bacanas. Dá uma olhada no seu mapa, em que área, em que casa cai aquário. Ali o sol vai estar brilhando e você pode ter ideias de renovação bacanas. Mas lembre-se que essas ideias, elas não são suas, elas foram te dadas pelo divino e elas precisam ser aplicadas de uma forma que beneficie o todo. Lembrem-se disso, ok? Esse é um ponto, né? O cântaro do aguadeiro está virado para baixo, para a humanidade, não é sua ideia, tá? É para distribuir, tá? Por quê? Porque aquário ele rege princípios universais, não pessoais, tá? Eles são os aspectos coletivos e universais é que vão predominar nessa temporada. Não é leão, não é o ego, não é eu, só meu talento, minha capacidade, olha como eu sou bom. Não é pessoal, é coletivo agora, gente. Então vamos lá, vamos a mais dicas. Primeira dica, se você não conseguiu ter um resultado que você queria fazendo sempre as mesmas coisas, mude o jeito de fazer as coisas, tá? Tenta de outro jeito, faz coisinha diferente. Tenta na sua rotina colocar alguma coisa diferente, alguma inovação, tá? Muda de assunto. Não tem gente que parece um disco riscado e vai sempre no mesmo assunto? Pois bem, se você é essa pessoa,
Se perceba e tenta mudar de assunto, tenta pensar em outras coisas, tenta ver um novo tipo de filme, vou falar de um outro assunto, esse assunto aqui, meu, já deu, ok? Essa é uma boa dica para essa temporada. Descolhe, desapega, OLX, ok? É mais ou menos assim, gente, tente não pegar aquilo que não é seu. Se a bola é do vizinho, não pega a bola do vizinho. Então, mais ou menos assim, você tem que não se envolver menos nas questões do outro. O outro é o outro, deixa o outro se ferrar. Às vezes o outro precisa se ferrar para aprender e você tá ali tentando se envolver. Tente se envolver menos, tá? Se você ama alguém, deixa essa pessoa livre. Pode ser um amigo, deixa essa pessoa livre, tá? Não pegue mais o que é seu. Deixa as bagagens que não são suas, sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu vizinho, do seu papagaio. Deixa para eles. Desapega, não é sua, ok? Seja mais um na multidão. Esse é um outro ponto bem bacana para a gente trabalhar, né? Seja mais um na multidão. Seja anônimo, né? A gente está o tempo todo numa sociedade tão egóica querendo ser alguém. Tente ser mais um. Afinal de contas, você é um ser coletivo. Carl Jung já falou isso. Apesar do processo de individuação nos tornarmos nós mesmos, a gente tem muito do coletivo em nós. Já sentaram com seus amigos, começaram a falar dos seus problemas e o fulano tem problema igual o ciclano, porque que é típico. Então tenta ser menos, baixa essa bola. Você não é a última bolacha do pacote, você não é insubstituível, você não é a Coca-Cola gelada no deserto, você está aqui a serviço do coletivo, sim. Se você tem dons e talentos que a gente vê em Leão, não é para você não, querido, é para o mundo. Então seja menos, tá? Tenta se ver como alguém que realmente faz parte de uma engrenagem, mas que se você não estiver lá, a engrenagem vai continuar, tá? Isso é muito importante para a gente desenvolver. Se distancie de você mesmo. Então não é só desapegar daquilo que vem do outro. Isso aqui não é meu, a bola é sua. Claro, se você puder ajudar dentro dos limites, ok. Mas se distancie de você mesmo, isso é um bom exercício, tá? Principalmente porque tem muita água, tá? Por exemplo, se distancie de seus problemas, se veja de longe, se distancie de você. Você vai ver que muitos dos seus dramas, eles não são tão dramáticos assim, tá? Muito dos seus problemas não são tão problemáticos assim. E isso é um bom exercício na temporada dessa consciência aquariana. Se distancia, olha e fala assim, será que é tudo isso mesmo? Pare de se levar tão a sério. É importante isso. Aí você vai ter uma sensação profunda de liberdade. Poxa, eu estava tão incrustado nesse problema e nem é tudo isso. Ok? E seja menos individualista. Aquário detesta individualismo. O que existe? Você vai pensa assim, eu vou tomar uma decisão. Tente encaixar as pessoas, sua família ou seus amigos, nessa decisão. Não existe só você no mundo. Então, as suas decisões, sim, afetam as pessoas ao seu redor. Tente tomar decisões, mas também que incluam o resultado para o outro. Como que o outro vai estar dentro dessa equação? Ok? Pessoal, esse vídeo ficou gigantesco, eu sei, mas eu fico por aqui. Uma excelente temporada aquariana para todos nós. E parabéns, aquarianinhos! E até o próximo vídeo.